Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que a graça de Cristo esteja conosco. Amém. E seja com o seu povo, na terra inteira. Hoje vamos basear o nosso estudo no livro dos Salmos, capítulo 6. Queria pedir aos irmãos o favor de abrir suas Bíblias nesse Salmo, capítulo 6. E nós vamos fazer a leitura. E eu vou mencionar os versículos que depois nós vamos ler durante o estudo e o irmão escolherá o versículo que na hora eu pedindo você lerá, tá bom? Por exemplo, vamos imaginar versículo 9. O irmão José Roberto quer ler esse, então ele vai ler. Então você dirá qual versículo que você vai ler e quando eu mencionar para ler, você fará a leitura, tá bom? Então, nós vamos ler todo o Salmo e depois a gente repete durante o estudo. Então, vamos lá. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito faço nadar o meu leito de minhas lágrimas lavada. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos e envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos e retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Que Deus abençoe a sua palavra. Os irmãos têm a folha, por favor? Então, começando, Salmo 6. Este salmo está relacionado entre os salmos penitenciais. Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Esses salmos são chamados de salmos penitenciais. Nesse salmo, nos outros, o salmista expressa sua amargura, dor e arrependimento. E pede a Deus perdão e libertação dos seus pecados e dos seus inimigos. Uma vez eu estava, quando pequeno, andando com meu pai na estrada e vi um homem com um peso muito grande. Um balaio enorme, cheio de alguma coisa. E ele vinha curvado debaixo daquele peso. E meu pai falou: o senhor está pagando penitência? Penitência é também um sofrimento que é imputado, colocado sobre a pessoa por causa de algum erro que ela cometeu. Os católicos vão
confessam, e depois que eles confessam seu pecado, o padre diz: a penitência é fazer isso, 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 isso. Os salmos penitenciais têm isso. Eles falam da amargura, da dor, do arrependimento, da culpa e do perdão. É uma experiência que, digamos assim, é recomendada, né? Essa experiência do salmista é recomendada, porque ele está numa situação de dor, de padecimento, e ele clama, ele canta essa dor, esse sofrimento. Então vamos prosseguir. Como é que o salmista descreve a sua condição? Quem escolheu ler os versículos vão ler à medida em que eu vou falando. Eu vou ler o texto e depois você lê, tá bom? Aí quem quiser ler verso 1 e 2, verso 3, verso 6 e verso 7. Então, como ele se sente? Ele se sente culpado e doente. A culpa é universal. Uma pessoa que não sente culpa, ela não é normal. Não é normal. A gente vê isso muito em políticos que fazem um monte de besteira. O Putin, ele tem culpa. Ele mata criança, ele joga foguetes, ele destrói tudo. Né? Bandidos desviam verba. Políticos desviam verba da merenda da criança. Ele não sente culpa, para ele está tudo bem. E ele se justifica, achando que está tudo bem. Então, o salmista descreve a sua condição. Ele é culpado e doente. Então, todos nós passamos por essa experiência. Culpa e doença. E o que se deve fazer é conversar com Deus. Eu estou culpado, eu estou doente, preciso falar com Deus sobre isso. Quem lê os versículos 1 e 2? Por favor. Eu queria pedir à irmã que lesse novamente e um pouco mais alto, por favor. Um pouco mais alto. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Então, o problema dele é assim: culpa e doença. Os estudiosos dizem que as doenças dos ossos, as dores que não têm explicação, é claro, que as dores, muitas têm explicação. Eu tenho dores, elas têm uma explicação. Mas às vezes o médico não acha a explicação. Por que você sente dor, né? E dizem alguns especialistas que culpa dói. Às vezes a pessoa nem lembra o que aconteceu, mas ela pode estar com uma dor, algum tipo de dor, principalmente dor muscular e dor óssea, que é consequência da culpa. Já falei para os irmãos daquele psiquiatra famoso na Inglaterra, em Londres. Ele dirigia um grande hospital de doentes mentais, a maior parte deprimidos, pessoas deprimidas, amarguradas. E ele falou que aquelas pessoas, a maioria daquelas pessoas estão ali por causa de culpa não resolvida. E ele falou: se eu pudesse perdoar pecados, daria alta para 90% dos meus pacientes. Porque os medicamentos não curam a culpa. Eu já ouvi muitas pessoas, não muitas, mas várias pessoas doentes de culpa. Eu conheci um senhor que ele estava tendo uma vida sexual com um genro. Ele era amante do genro. E um dia bateu a culpa. E não tinha antidepressivo que tirava a culpa dele. Porque a pessoa sente uma culpa por alguma razão,
a culpa natural como a culpa normal, mas ele não melhorava, né? Porque não tinha como reverter aquela culpa, né? Então ele se sente culpa e está doente. Culpa e está doente. Então o salmista para nós é uma lição, porque nós podemos também sentir culpa e também estarmos doentes. Em segundo lugar, ele se sente fraco. Verso 2, por favor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Então esse versículo é um pouco parecido com o anterior, né? Ele se sente debilitado e os seus ossos estão abalados. E o problema é sentimentos de culpa, raiva, medo, ódio, esses sentimentos que trazem doenças inexplicáveis. Eu estou dizendo para os irmãos que essas doenças não são as mais comuns, essas doenças são raras. Doença de culpa, doença de medo, doença de ódio. A pessoa ela não faz digestão, o estômago não funciona, o intestino não funciona, ódio. Tem então doenças por causa disso. E nós sabemos disso, porque se você sofre um desgosto, você não consegue almoçar direito, você sofreu um desgosto, perdeu a fome, né? Interessante isso. Bom, e terceiro, perturbado no corpo e na alma, verso 2, já foi lido, verso 3. Também a minha alma está perturbada, está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? O que o salmista fala é que as nossas perturbações espirituais, elas não são apenas espirituais, elas têm reflexo no corpo. Né? O que nós já falamos, né? Poucos dias, a mãe mistério. Ela me fez a pergunta sobre a tricotomia, corpo, alma e espírito. Eu não poderia dar porque aqui fala no corpo e na alma. Poderia dar clarificar um pouco para a gente aqui. Tá. Essa palavra, tricotomia, é uma palavra grega e em português tem dois significados. Fazer a barba é tricotomia, porque pelo é trica e toma é corte. Então, quando as mulheres se internam para ganhar bebê, e o médico interna, primeira coisa, tricotomia, tem que raspar a mulher para ela ganhar bebê. Então, isso é tricotomia, que é a raspagem do pelo, porque pelo é trica. Mas a palavra tricotomia aqui é tri de três. Então, tricotomia na religião é dividido em três. Não é raspar a barba, não é a tricotomia de raspar a barba, mas dividir em três. Então, porque assim, algumas pessoas acreditam que nós somos dicotomia. 2, alma e corpo. Outros nós somos tricotomia, alma, corpo e espírito. Então são duas correntes. Então os dicotomistas dizem, não, o ser humano é corpo e alma, acabou. Ou corpo e espírito, sendo alma e espírito a mesma coisa. Então, ou corpo e alma, dicotomia, ou corpo e espírito, dicotomia. E outros acham que não, que são três. O corpo é uma coisa, a alma é uma coisa e o espírito é outra coisa. Né? Então são os tricotomistas. Isso é coisa de detalhes, né? Mas na religião, tricotomia é isso. Então eu penso assim, vamos supor, tricotomia, eu tenho o corpo, eu acho mais lógico pensar assim, tricotomia. Corpo, eu tenho o corpo, todo mundo está vendo. A alma é o que me dá capacidade de relacionamento com as pessoas e com o mundo. Porque quando eu vejo o psíquico, a alma seria o psíquico. Quando eu vejo e digo, o irmão pastor é muito agradável, isso é uma experiência psíquica, ou seja, da alma. A alma me permite gostar de você,
me permite ter saudade de você, a alma tem isso. E o Espírito é que nos liga a Deus. Então, quando você ora, é a função do Espírito, está ligado com Deus. Quando você conversa com seu irmão, é a função da alma, do psiquismo. Você se relaciona com o irmão. E quando você apalpa, do corpo. Tudo bem? Compreendido? Essa é a ideia. Então aqui ele fala, ele tá sofrido. É interessante isso, porque ele é tricotomista. Porque ele acredita que a alma sofre, que o espírito sofre e o corpo sofre. Ele acha que ele é formado de 3 estruturas. O corpo, a alma que se relaciona e sente, e o espírito que se comunica com Deus. O irmão é tricotomista ou é dicotomista? Testando, né? Porque aquilo é para atazanar a pessoa. E a pessoa diz, não, eu sou tricotomista porque eu tenho corpo, mas eu amo o irmão, então eu tenho alma, e eu me comunico com Deus, então eu tenho espírito. Não, eu sou dicotomista porque eu ou sinto no corpo, ou sinto na alma, mas para mim a alma e o espírito é a mesma coisa. Então, é isso. Tudo bem, irmã? A alma e o espírito é a mesma coisa? Para os dicotomistas, sim. Aí você tem que escolher. Se você quer ser dicotomista, você vai dizer, eu tenho corpo, tenho alma ou espírito. Se você é tricotomista, vai dizer, eu tenho corpo, tenho alma e tenho espírito. Divide em 3. Muito bom, eu gosto das perguntas. Eu acho que o ouvinte, quando eu dava aula, eu dei aula no segundo grau, dei aula no colegial e 10 anos na faculdade teológica. Eu sempre apreciei as perguntas. Sempre apreciei as perguntas. Às vezes eu dava a prova, eu não fazia as perguntas. E eu dizia a cada aluno, faça 10 perguntas, escreva 10 perguntas sobre tal assunto. E a prova era ele fazer perguntas. Se ele fizesse boas perguntas, ele tinha boa nota. Se fizesse pergunta boba, não tinha boa nota. Então essa é uma boa pergunta, nota 10. Essa nota 10. Se você fosse minha aluna na faculdade teológica e fizesse essas perguntas, nota 10. Certo? Essa nota 10. A universidade esperou até hoje para explicar melhor. Eu acho que A universidade. Tá bom. Muito bem, foi bom, está no assunto, não está fora do assunto. Inicialmente parece que isso é uma pergunta que está fora, mas não está, está dentro do assunto, porque é assim que ele sente. Ele sente dor no corpo, dor no espírito e dor da alma, porque ele é ferido, ele é maltratado, ele tem inimigo, tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta dele. Por exemplo, eu gosto de você, isso é da alma, do psiquismo. Certo? Quando eu digo eu sinto dor no dedão, é do corpo. Mas quando eu me coloco diante de Deus e acredito que Ele está me ouvindo, isso é função do Espírito. Aí você escolhe. Ou você é dicotomista, ou você é tricotomista. Agora, se você for ganhar um bebê, vai fazer tricotomia. Bom, muito bem. Ele é amargurado. Verso 6. Quem lê, por favor? Cansa. vou ler o 6. Verso 6, por favor. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. E o salmista fala, eu choro, meu travesseiro está molhado, minha cama está alagada. E a gente pode achar, não, mas chorou 3 horas. Eu choro sempre 5 minutos, não, mas chora a noite inteira. E a dor, a amargura, o sofrimento, a maldade que você sofre, você não aguenta, você chora. Mas se isso acontecer, você não está sozinho. Você não chora sozinho. Você está chorando na sua casa, tem muita gente nas suas casas chorando. Eu estou molhando meu travesseiro e outros também estão molhando seus travesseiros. Isso me consola, porque eu entendo que Deus fez o mundo assim. E o choro, a dor, a tristeza, o sofrimento é universal. Mas Deus está de olho em cada sofredor. Isso é que é legal. Isso é que é bacana. Há sofredores? Há. Mas Deus está de olho em cada um. Não tem um sofredor que Deus não esteja olhando. Ele sabe. Ele permite. Ele sabe e Ele permite. Muito bem, muito obrigado. Agora, o item 2. A origem dos seus problemas. A origem dos seus problemas.
Por que a gente tem problema? De onde eles vêm? Os seus problemas têm origem nos seus inimigos e nele próprio. Mas eu tenho uma lista maior que eu já ensinei para a igreja. Os nossos problemas, nossas dores, nossas dificuldades, elas vêm das condições da natureza. Na Líbia houve terremoto, no Rio Grande do Sul houve enchente, certo? A Covid é um fenômeno da natureza, os vírus, o mundo é cheio de vírus e bactérias. Então, nossa dor é por causa da própria natureza do mundo, como o mundo é. Por isso a gente não tem que blasfemar, a gente não tem que reclamar. Havia um livro, não sei, teve um tempo que a editora Vida vendia muitos livros, e tinha um livro que alguém disse, não estou mais com raiva de Deus. Era o livro de uma pessoa que esteve revoltada com Deus e resolveu o problema e disse, não estou mais com raiva de Deus. Eu nunca tive raiva de Deus. Nunca tive. Passei por um momento difícil, que em outra situação, mas tem gente que fica com raiva de Deus revoltado. Né? De tempo em tempo, quando eu encontro uma pessoa, fora os meus pacientes, quando eu ando de Uber, eu pergunto à pessoa se ela tem fé, se ela tem religião. Eu disse, eu fui tantos anos da Assembleia de Deus, não me adiantou de nada, Deus não me socorreu em nada, meu filho é doente, a sogra me prejudica, eu estou com raiva, Deus para mim não vale nada. Então, a gente compreendendo isso, a gente vai dizer que não tem por que ficar com raiva de Deus. Porque Ele tem um alívio, Ele tem um jeito, Deus tem um jeito de nos socorrer, e Ele socorre. Ele tem um jeito de nos socorrer. São as condições da natureza. O mundo está cheio de bactérias, existem as leis da natureza. A irmã Elaine está no hospital, ela caiu. Por quê? Por causa da lei da gravidade. Por causa da lei da gravidade. A lei da gravidade diz que a Terra tem uma força que puxa tudo para o centro dela. E a gente, pum, vai. A Terra está querendo levar a gente lá para o fundo. A gente não vai porque para no chão. Mas é isso. Ela foi vítima da lei da gravidade, que a lei da gravidade é universal. Está no universo e sustenta o universo. Se não houvesse essa lei que faz a gente cair, o universo se dispersava. O universo se dispersaria, os elementos do universo se dispersariam e desapareceriam. Então Deus falou assim, eu vou fazer o universo, vou colocar uma lei para ficar tudo nos seus lugares. Agora, aquele que está na cadeira bobeia, sai do seu lugar e vai para o chão, que não é o lugar dele. É a lei da gravidade. A irmã, nós tropeçamos, Iracema caiu pegando a mora, e a gente vai caindo. Mas é o universo. Deus não podia fazer o universo sem a lei da gravidade. Então, louvado seja Ele. Se eu cair, Ele está no controle. É o universo que Ele criou. No universo de Deus, a gente cai. No universo de Deus, a gente fica doente. Aí o salmista, o que ele faz? Ele está buscando a solução de forma inteligente. Há poucos dias, pastor, uma irmã fez uma devocional do nosso grupo e a questão era o equilibrista, por que o equilibrista fica sobre a corda, né? Porque quando ele vai para ele força para o outro. Então a gente tem que aprender a dançar conforme a lei da gravidade. A gente tem que entender isso. As condições da natureza, a nossa sensibilidade, a nossa condição. Porque há pessoas que são mais sensíveis ao sofrimento. Há pessoas que sofrem mais, duas pessoas passam pela mesma experiência. Uma sofre muito, a outra sofre pouco. Ou uma não sofre nada. A nossa própria condição pessoal contribui para a gente sofrer. Nossa condição. Cada um tem a sua condição. Então, há pessoas que são duras, elas não sofrem, mas outras pessoas são frágeis, são sensíveis, né? Elas são sujeitas. Então, nós sofremos por causa das condições da natureza e por causa das nossas próprias sensibilidades. Terceiro, nossas falhas. A gente sofre porque a gente erra, faz a coisa errada e sofre. É muito difícil alguém sofrer porque fez certo.
Geralmente, quando a gente sofre, vai pensar direitinho, eu errei, por isso eu sofri. Em algum lugar, de alguma forma, houve alguma falha. O quarto, nossos inimigos. É o caso do salmista, ele diz, ele sofre por causa das outras pessoas. Nós sofremos por causa de nós mesmos e sofremos por causa das outras pessoas. Porque há pessoas mais do mundo, inimigos. Então o salmista tem inimigos, pessoas que fazem o que ele sofre. Perseguem, maltratam, fazem o mal às pessoas. Né? Domingo que vem eu vou falar sobre o Jesus de quem nos lembramos, amava todas as pessoas e gostava de muitas pessoas. Ele amava todas as pessoas e gostava de muitas pessoas. Jesus ama a todos, mas não gosta de todos. Por quê? Uma das questões, uma das razões por que Jesus não gostava de certas pessoas era por causa de difamação, de calúnia. Diziam que ele tinha demônio. Eu não vou gostar de uma pessoa que diz que eu tenho demônio. Não é uma das ofensas mais terríveis. Por isso Jesus falou, quando disseram para Jesus, você tem demônio? Você expulsa Satanás porque você é instrumento de Satanás? E Jesus falou, olha, vou dizer uma coisa para vocês. A palavra mais dura que Jesus falou. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem salvação. Não há perdão. Nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Porque é a coisa mais terrível que tem. Então Jesus sofria por causa das pessoas. Ele não gostava dessas pessoas. Domingo, se você estiver no culto, você vai ver. O Jesus de quem nos lembramos amava todos e gostava de alguns. E o salmista tinha inimigo, ele não gosta. Ele não gostava de ter gente. Nós não gostamos de ter gente fazendo mal para a gente. Mentindo, caluniando, traindo. Não gostamos. Não gostamos. Tinha um irmão lá no Rio, um dia eu fui, um líder da igreja, né? E tinha um problema no cartório para resolver. E era urgente. Eu tinha que ir no cartório com a secretária para resolver um problema urgente no cartório. E eu fui lá na casa da secretária, peguei a secretária, coloquei no meu Fiat 147 e fui ao cartório para ela e eu assinarmos um documento e voltamos para casa. Esse irmão, líder da igreja, falou que eu estava saindo com a secretária. Não explicou que ele sabia que eu tinha ido no cartório com ela. Porque era necessário naquela hora, era urgente, tinha que resolver, era documento que ia ser enviado. Ele sabia que eu fui com ela naquele cartório, que era perto, não gastou nem 20 minutos, entendeu? Ele sabia a verdade, mas mentiu, porque ele tinha inveja de mim, ele queria ser o pastor da igreja. Eu não pedi para ir para lá, eu fui convidado para ir para lá. Eu assumi aquele pastorado, porque a igreja me convidou e eu achei que podia servir aqueles irmãos. Mas ele não gostava de mim. Então ele falava mal de mim. Isso, a gente sofre por causa disso. Sofre por causa do outro, daquele que é o nosso inimigo. O salmista tinha inimigos, ele chorava. Injustiçado. Uma palavra mentirosa. Uma calúnia. E faziam isso de Jesus. Espalhavam notícias contra Jesus. E espalham contra nós. Irmãos, se falaram mal de Jesus, por que não vão falar mal de nós? Uma vez, alguém falou que morreu um pastor fulano de tal. Aí me informou, pastor fulano de tal morreu. Eu falei, que bom, menos um para falar mal de mim. Né? Às vezes, eu fiquei fortalecido. Eu tenho que ficar mais forte. Mas às vezes eu ficava amargurado. Poxa, mas esse irmão, um irmão que eu levava para a churrascaria, eu soube que ele gostava de bacalhoada, tinha um restaurante especializado em bacalhoada.
Falei, quer ir comer uma bacalhada comigo? Vamos lá comer uma bacalhada. Eu arrumamos para comer uma bacalhada. Conversava com ele, com toda a amizade, toda a bondade. Comeu bacalhada até não queria mais. No outro dia estava falando mal de mim. Eu sempre ouvi que se a gente cuida bem de uma pessoa, se a gente trata bem de uma pessoa, ela não vai falar mal da gente, mas às vezes não funciona. Por muito que você é bondoso, por muito que você ajuda, né? Tinha um moço aqui que eu paguei a faculdade teológica para ele, depois ele saiu dizendo contra mim, falando mal de mim. Depois fez a mesma coisa na Vila Diva, depois fez a mesma coisa no Jardim Primavera. Maligno, malignidade. Pois bem, então a gente está sujeito a isso. Então se amanhã ou depois alguém falar mal de você, segura as pontas. Porque é assim mesmo. É assim mesmo. Então o salmista está com o problema. Então, a origem dos seus problemas já falamos. Agora o próximo item. O que o salmista fala sobre os seus inimigos? Verso 7. Quem pode ler rapidinho? Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Isso. Nos meus olhos. Então, o que acontece? Os olhos do triste, né, da pessoa triste. Né? A tristeza é conhecida pelo olhar. Quem olhava para ele via, esse homem está sofrendo. Esse homem está sofrendo. Por quê? Tinha gente falando mal dele, tinha gente perseguindo. Né? É assim por diante. Os inimigos devem ser afastados dele. Verso 8. Quem? Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Se você tem na sua vida, eu acho que o salmista tinha o direito. Nós temos o direito de pedir a Deus para afastar aquele que é o nosso inimigo, que nos faz sofrer. Entendeu? Senhor, por favor, leva esse homem para outro lugar. Se eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo viver bem com a minha família. E o salmista pediu, Senhor, por favor, leve esse pessoal embora. Leve esse pessoal embora. No caso daquele irmão, ele não saiu, depois eu saí, ele ficou lá e morreu lá. Pois bem. Mas eu podia ter pedido a Deus. Tinha um pastor lá no Rio, num lugar chamado Vilar dos Teles. E tinha essas pessoas, né, que falavam mal dele, caluniavam. E ele começou a escrever uma oração. Senhor, que o diácono fulano, que até o fim do ano ele se afaste daqui. Que outro tal. Ele fez uma oração cheia mesmo. O diácono Silvio, que maltrata meus filhos. Mas não maltrata meus filhos. Maltrata nossos filhos, humilhava os nossos filhos. Humilhava as coisas. Iracema era humilhada. Eu sou humilhada. Ah, você está com vestido aí, você está com esse vestido novo porque é dinheiro da igreja que a igreja paga para o seu marido. Estão humilhando. Certo? Estão humilhando. E aí, o que o salmista diz? Chorando, travesseiro encharcado, Senhor, afasta de mim essas pessoas. Afasta de mim essas pessoas. Mas conta que o pastor, Hein? o pastor que fez a lista, o que aconteceu com ele? O pastor que fez a lista, ele abriu seu coração, mas ele esqueceu a lista. Ele esqueceu a lista no gabinete. E a zeladora achou a lista e mostrou para a pessoa que mais detestava ele. E tinha a lista de pessoas que ele pediu a Deus que morresse dentro de um ano. E aquilo foi a público. Que o pastor queria que fulano morresse, fulano morresse, fulano morresse. Quer dizer, ele desabafou, mas ele cometeu um erro, ele documentou. E a zeladora entrou na lista. A zeladora. Mas o salmista diz que eles sejam afastados. Ele também diz, devem ser afastados e serão derrotados e envergonhados. Verso 10.
Quem pode ler, pastor? Quem, por favor? Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Então é isso. Os inimigos sejam afastados e sejam anulados. Sejam anulados. Às vezes a gente encontra esse tipo de situação. O seguinte, o salmista dirige a Deus sua oração, quem ele pede, o que ele pede. Aí, porque às vezes, eu não sou de pedir muita coisa, eu acho que algumas coisas eu não devo pedir. Eu não oro pedindo certas coisas. Agora, aqui o salmista pede 3 coisas. Primeiro, pede para não ser castigado, que é assim. Às vezes nós sofremos porque nós erramos. Se eu estiver sofrendo e achar que é castigo de Deus, eu tenho o direito de pedir a Ele para não me castigar. Isso que é muito importante. O pecador deve ter liberdade para pedir para não ser castigado. Então, o salmista, ele diz, eu sei que eu errei. Como eu falei aqui, nossas falhas às vezes são a causa do nosso sofrimento. Mas nós podemos pedir a Deus, eu falhei, mas não quero sofrer, por favor, anula a consequência. Porque nós sempre achamos que se nós pecamos, há consequências, mas Deus pode remover as consequências. Aí o que disse Jeremias? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Billy Graham falou que a gente nunca deve ir a Deus pedindo justiça. Como já muitos dizem, Senhor, faz justiça, porque eu sou teu servo. Olha, eu me converti quando era criança, eu nunca fiz um mal, eu casei virgem, e conta um monte de coisa, né, querendo justificar-se. Billy Graham falou, para. Não fala do seu bem, não fala do bom que você fez. Fala do seu pecado e pede misericórdia. É isso. Não fala das suas virtudes e pede justiça. É justo que Deus me cure porque eu sou um pastor batista. Não faça isso. Ele diz, não faça isso. Não pede desse jeito. Fala, Senhor, eu sou um pecador, por favor, tenha misericórdia. Aí ele diz, e a gente nunca deve pedir justiça para nós. Que ele faça justiça. Então, aquela pessoa que me caluniou, eu não ia escrever, ele errou escrevendo a lista, ele pediu justiça a Deus para aqueles que o faziam sofrer. Pediu justiça. Mas ele não devia ter pedido justiça, pelo menos escrevendo. Certo? Ele podia dizer assim, Senhor, misericórdia. Sabe a história de Davi, né? Davi está fugindo de Absalão. Absalão, filho, estava contra o pai, queria tomar o reino. Como é que um filho tomava o reino do pai? Matando o pai e sua descendência, sua família. Então Absalão está avançando sobre o palácio de Davi para matar Davi, claro, matar o pai para ficar com o trono. Era assim que os filhos faziam. Matavam o pai e ficava reinando no lugar do pai. E era isso que Absalão queria fazer, o filho de Davi. E Davi foge, chorando. Sobe chorando, com as mulheres e crianças. E tem um cidadão lá que está sabendo da situação. E Davi vai com seu pessoal fugindo, e do alto tem um monte, uma montanha. E tinha o inimigo dele, né? Ele não gostava dele. E Davi vai ali com a sua mulher, estava chorando. Aí vai o homem lá em cima, que não gostava dele. Se você quiser, depois eu procuro na Bíblia. Essa passagem. Simei, Simei, o cara chamado Simei, que não gostava de Davi. Davi, seu canalha! Aí Davi vai, você é um cretino, vai para o inferno. E Davi chorando com a mulher, com as crianças, e ele lá no morro, gritando. Aí o general de Davi falou, você quer que eu suba lá no morro e dê um basta nisso? O Davi falou assim, não, quem sabe ele tem razão. Quem sabe ele tem a razão, né? Não, deixa ele gritar até ele cansar. E depois o Simei parou, né? Mas é isso. Então, ele pede para não ser ele pede para não ser castigado, mas perdoado.
para ser curado. Verso 2, por favor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Só isso? Então, questão da doença. O doente tem o dever de orar por sua saúde. Às vezes a igreja toda está orando por uma pessoa doente e ela não está orando. Ela não está orando. Eu já fui no hospital visitar uma pessoa, a igreja está orando, todo mundo orando, chega lá e você vê que ele não quer orar. Já várias vezes eu vou orar pelo senhor, não precisa não, pastor. Não, irmão, vou orar para Deus abençoar. Não precisa não. Eu vou ler a Bíblia, não precisa não. Quer dizer, a gente está orando por ele não está nem aí. E o salmista diz, Senhor, eu sou o mais interessado. Eu quero cura, por favor, eu quero cura. Então ele disse, Senhor, eu quero cura, eu quero ser curado. O doente deve pedir para ser curado. Porque a igreja está orando para ele ser curado, ele também tem que fazer isso. Às vezes você está orando por um incrédulo que não confia em Deus, que não quer saber de nada. Não tem humildade, não tem fé, não respeita Deus, não quer saber de nada, e nós de joelho orando por ele. Né? Não faz sentido. Por isso é que eu digo, quando a gente orar por um doente, avisa ele. Porque se ele não quiser, ele avisa também. Eu não quero que ore por mim. Ore por mim. Então, o Davi falou, o salmista falou, não, por favor, eu oro sim, eu quero. Seja lá que doença for, eu vou orar, eu quero. Mas tem gente assim que chega nesse ponto e você está orando por ele. Tá bom, ele não quer ficar curado, não está importando ficar curado, mas ele pode sentir menos dores, pode continuar bondoso, pode continuar dando atenção à esposa, pode continuar dando atenção ao filho, pode continuar... Tá bom, se você não quer orar por você, mas pega a lista de outros doentes, olha pelos outros. Você não quer pedir a Deus a cura para a sua doença, cai pelos outros. Mas você não tem fé? O salmista não. Ele olha, eu quero cura, eu oro. Estamos devendo fazer isso. Isso é muito importante. Então, estamos indo para o final. Ele pede ele dirige a sua... serão derrotados. Eu estou no item para ser curado, né? Ele também ora para ser livre da morte. Queria permanecer vivo para louvar a Deus. Quem pode ler versos 4 e 5? Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? O 4. Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua misericórdia, pois na morte não há lembrança de ti. No Seol, quem te louvará? Então, qual é o problema? Sabe por que eu não quero morrer? Por causa de algumas coisas boas que eu quero continuar desfrutando até o fim da vida. Até o máximo. Eu quero conviver com os irmãos até o máximo. Não quero morrer. O salmista não queria morrer porque ele falou, eu não quero morrer porque eu louvo o Senhor. Uma das coisas que eu gosto é de louvar. Se eu morrer, eu não posso louvar, mas eu quero louvar até enquanto puder. Ele ora porque ele diz assim, no túmulo ninguém louva a Deus. E para mim, louvar a Deus é ponto de alegria. Eu quero ter essa alegria o máximo possível. Então, eu quero escapar. É claro que ele não está pedindo para viver para sempre. Mas naquela crise que ele está vendo, ele pede para ele não morrer. É justo pedir para não morrer. Um rei de Israel foi Ezequias, que pediu Isaías, o profeta foi lá e falou, você vai morrer. Ele orou a Deus e falou, Senhor, eu acredito no profeta. Mas eu estou pedindo ao Senhor, prorroga a minha vida. Mais 15 anos? Aí Deus prorrogou 15 anos. Que bom, né? Mas ele não foi legal nesses 15 anos, não. Bom, Deus faz a parte dele. Se nós não fizermos a nossa parte, problema nosso. Olha só, veja só. E ele diz, eu quero ficar vivo porque na sepultura há coisas boas que aqui na sepultura não vai. O abraço do meu irmão querido, o abraço do meu filho, os louvores na igreja. Não vou ter, então eu quero ficar vivo. Porque...
Bacalhoada, né? Canjica. Tanta coisa boa, né? Aí tinha aquele irmão que falava assim, pastor, seria tão bom, pastor, se no céu a gente pudesse ter a esposa da gente perto, comer uma polenta com couve e torresmo. Uma polenta com couve e torresmo. Ele está com pena de morrer. Pô, irmão, vai para o céu, mas e a polenta lá não tem. Então eu quero ficar aqui para ficar aqui tem polenta. Meus queridos, finalmente, a prontidão da resposta de Deus à sua oração. A resposta de Deus vem simultaneamente ao clamor. Isso é muito importante, que a pessoa que ora deve orar na certeza de que Deus já está respondendo. Quem pode ler o último verso, que é o verso 10? Ou o verso 9? Diz aí, como é que é? O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceita a minha oração. Então, ele não diz, eu vou esperar uns dias, né? Tem igreja assim, você vai orar há 7 semanas, na 7ª semana Deus vai te abençoar. Ora, a primeira, você tem que vir à igreja e trazer oferta. Então você tem que trazer o dinheiro, aí a igreja, você ora, primeira semana, segunda semana, na 7ª semana, aí Deus vai te abençoar. E o salmista falou, eu quero agora, eu já estou sendo abençoado agora. É claro que a gente tem que ter paciência e esperar com paciência pelo Senhor. Mas não é errado você orar e querer no mesmo dia a resposta. Não é errado. Né? O salmista é um homem de fé. Aí ele fala assim, eu estou orando e o Senhor já ouviu. Porque a alegria, a certeza, aquela convicção estão no seu coração. Isso já é resposta. Se a gente está desanimado, porque tem uma dívida para pagar, e você não recebeu a importância para pagar aquela dívida, e você ora a Deus, termina a oração, o dinheiro não apareceu, mas você está confortado porque orou, porque compartilhou com Deus. Não é assim que funciona? Você já está confortado, então Deus já ouviu. O dinheiro vai aparecer um dia, mas eu já estou confiante e confiante. Deus abençoe meus queridos irmãos. É uma alegria compartilhar da minha mente, do meu coração, com base na palavra de Deus. Obrigado.